palavra de Deus diz assim: Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. O título da mensagem de hoje é: o Senhor me ouve. O Senhor me ouve. E o versículo que acabamos de ler, na verdade, ele é uma declaração de fé. Ana era uma mulher que não podia ter filhos, e ela vivia numa sociedade machista, que acreditava que as mulheres que não podiam dar filhos aos seus maridos, eram mulheres não agraciadas por Deus. E é nesse contexto que Ana adentra a presença do Senhor, e derrama o seu coração em lágrimas, pedindo a Deus a um filho, que Deus lhe concedesse essa bênção, esse favor, essa graça. E o Senhor atende a oração de Ana, e lhe dá um filho. Ela fica grávida, e quando ela recebe, dá à luz a esse menino, ela o chama de Samuel. E Samuel quer dizer ouvido por Deus. É como se Ana estivesse declarando pela fé: o Senhor me ouviu, o Senhor respondeu a minha oração. E ao dar o nome ao seu filho, na verdade ela estava declarando: o Senhor me ouve. E hoje eu vim, em nome de Jesus, te lembrar que o Senhor te ouve. O Senhor está te ouvindo agora. O Senhor atende e responde às nossas orações. Quantos creem nisso? O Senhor está te vendo. Ele se importa com as suas orações, com as suas preces. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. O Senhor nos ouve. 1 João capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus vai nos mostrar: esta é a certeza que temos, que ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos algo segundo, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. A palavra de Deus também vai nos mostrar em Isaías 59, que os braços do Senhor não estão encolhidos para não nos abençoar, nem os seus ouvidos surdos para não nos ouvir. O Senhor me escuta, o Senhor te escuta, Ele nos ouve, aleluia. Essa é a declaração de fé de Ana. E hoje eu queria te convidar a fazer da declaração de fé de Ana também a sua. Que você possa crer, ao orar, a buscar, que o Senhor te ouve. Ele escuta e responde às nossas orações. Eu lembro, e quando eu era adolescente, um livro que marcou muito a minha caminhada na fé, foi um livrinho escrito por Loren Cunningham, um fundador da Jocum, que se chama, esse livro, Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Quem já leu esse livro, levanta a mão. Algumas pessoas. Olha, esse livro vale a pena você ler. Ele foi importante na minha caminhada, porque ele vai ensinar a respeito de um Deus que é Deus pessoal, um Deus que responde às orações, que fala com a gente. E ele começa o livro contando que essa escola da fé, esse aprendizado que o Senhor nos escuta e fala e responde orações, ele aprendeu em casa. E com 9 anos de idade ele teve uma experiência interessante. A mãe de Loren chama ele e fala: filho, está aqui $5, acabou o leite, vai na padaria comprar leite. Agora cuida, estava num tempo de guerra, $5 naquela época era muito dinheiro. Esse é o dinheiro que a gente tem para comprar comida para a semana. Cuida, filho. E ele pega os $5, menino, põe no bolso e sai chutando latinha, caminho da padaria, brincando com os cachorros, com um graveto assim passando nas grades. E quando ele chega na padaria, pega o litro de leite, põe em cima do balcão. Quando vai pegar o dinheiro, cadê o dinheiro? Tinha sumido. Ele fica desesperado, volta pelo caminho, olhando, fazendo passo a passo o trajeto que tinha feito até a padaria, e não encontra o dinheiro.
fica desesperado, entra em casa, quando abre a porta, quando a gente faz coisa errada, né? E a criança, a mãe olha pra gente e já sabe. Eu acho um barato, meu filho é pequenininho, e quando ele está fazendo coisa errada, ele já olha com uma carinha assim que você sabe. Agora inventou de me chamar de meu amor. A Sil me chama de meu amor, e agora ele fica, meu amor, eu não virei mais papai, sou meu amor. E às vezes ele apronta, daí o meu amor tem que ir lá, né, filho, daí já se esperta. E ele já entrou com aquela cara assim, logo quando abriu a porta, a mãe olhou e falou assim, o que aconteceu? E ele falou, mãe, todo sem graça, eu perdi o dinheiro. A mãe ficou brava, não acredito, eu disse para você cuidar. Mas aquela mulher de Deus entendeu que aquela era uma oportunidade de ensinar a seu filho que o Senhor nos ouve. Falou, filho, vamos fazer uma coisa, vamos orar e Deus vai nos mostrar onde está o dinheiro. Você acredita? Ele falou, acredito. A mãe estava menos brava, claro mãe, acredito. E aí ela começa a orar, Senhor, nos mostra, nos revela. O Senhor é Deus que nos escuta. E aí durante a oração da mãe, de repente ela vira para ele e fala assim, filho, o Senhor me mostrou que o dinheiro está debaixo de uma planta, vamos buscar o dinheiro. E eles saem pelo caminho que ele já tinha revirado, não tinha achado nada. E quando chegam na frente da planta que a mãe tinha visto, ela fala, está aqui filho. E ele olha debaixo da planta e está lá os $5. E mais do que o dinheiro, naquele dia, aquele menino de 9 anos aprendeu uma lição que foi muito valiosa. O Senhor, Ele nos escuta, Ele fala conosco ainda hoje. E eu queria, na autoridade do nome de Jesus, te apresentar um Deus que se revela em nosso tempo, um Deus que atua na nossa história, um Deus que ouviu a oração de Ana, mas que ouve a oração do Pedro, do Tiago, da Maria, da Kathleen, dos intercessores, um Deus que tem prazer em se relacionar conosco. Hoje, eu creio, pessoas sairão daqui fortalecidas na sua fé, e vão abrir um canal de comunicação com Deus, que antes não havia, porque pela fé, vão ver um Deus que fala, agindo nas suas vidas. Hoje eu quero te convidar a fazer da declaração, o nome do seu filho Samuel, também a sua declaração, o Senhor nos ouve. Aleluia! Quantos querem ser ouvidos por Deus aqui? Essa noite eu queria te apresentar algumas lições de fé, que podemos aprender com a história de Ana, e que vão nos ajudar a manter esse canal aberto da comunhão com Deus. Vai nos ajudar, essas lições de fé vão nos ajudar a entendermos e aprendermos a ouvir a voz de Deus nos nossos dias. Primeira lição de fé que nós aprendemos com a história de Ana: quando as coisas não saem como gostaríamos, o Senhor nos ouve. Diga para o irmão que está do seu lado, cutuca ele assim, ó, quando as coisas não saem do teu jeito, o Senhor te ouve. Eu acho interessante porque no versículo 2 desse capítulo, a Bíblia vai dizer que Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Você está procurando um nome para sua filha, a minha vai nascer Penina, é uma boa ideia, né? Eu tenho que tomar cuidado com essas brincadeiras com o nome. Um dia eu fiz e tinha uma irmã que se chamava num nome estranho da Bíblia. Eu falei, Jesus, então se tem alguma Penina me ouvindo, me perdoa, mas é um nome diferente. E a Bíblia diz que uma tinha filhos, a outra não. E se você continua lendo a história, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Nas versões mais contemporâneas, a Bíblia vai dizer que o Senhor a havia deixado estéril. Que coisa é essa? Como assim? Deus a estava impedindo de ter filhos. E por mais que Ana talvez não percebesse ou entendesse,
o Senhor estava ouvindo as suas preces e as suas orações, mesmo quando as coisas não saíam da forma que ela queria. E muitas vezes isso acontece conosco. As coisas não vão para frente, não saem do nosso jeito, e a gente ora, e a gente clama, e a gente tem a impressão de que Deus não nos está ouvindo, mas por vezes o próprio Deus tem nos impedido de ter aquilo que gostaríamos. E se você lê a história toda de Ana, fica fácil entender o porquê. O Senhor estava a impedindo de ter filhos naquele momento, porque o Senhor queria que ela consagrasse o seu primeiro filho. Na verdade, Deus tinha um plano, que era restaurar o sacerdócio na casa de Israel. E por isso, Ele levanta Samuel como um líder, como um juiz da terra, um homem temente a Deus. A Bíblia diz que os sacerdotes daquele tempo, os filhos de Eli, estavam perdidos, cometendo pecados absurdos, e Deus tinha uma nova linhagem, e escolheu Ana para esse propósito, mas ela não sabia, e por isso Deus estava impedindo, porque Deus tinha propósitos que ela não podia compreender. Sabe, queridos, eu creio que muitas vezes não somos capazes de entender os propósitos de Deus, não somos capazes de entender o porquê as coisas não saem como gostaríamos, mas nesse tempo o Senhor está nos convidando a exercitar a nossa fé e a crer que nessas horas, nesses momentos difíceis, o Senhor continua nos ouvindo. E sabe, o problema é quando a gente lê a Bíblia, você pega a história do povo de Israel no deserto, você vira algumas páginas, e em alguns segundos você já está na terra prometida. Você vê a aflição de Abraão, que durou anos, ele teve um filho na sua velhice, mas você vira 2, 3 páginas na Bíblia, está chegando Isaac, o filho da promessa. Anos de deserto, anos de aflição, para nós são algumas páginas, a gente tem o privilégio de ler o final da história, mas a nossa vida não é assim. Quando você está no deserto, quando a aflição chega e as coisas não vêm, não são como gostaríamos, a gente não dá para pegar o livro lá e olhar o final da história. A gente tem que caminhar por fé. Hoje eu vim fazer um convite para você. Deus tem planos para a tua vida que você não imagina. E talvez os impedimentos, as coisas que não aconteceram, façam parte de um propósito maior de Deus para com você. Por isso, não fique cabisbaixo. Pare de reclamar, mas creia, o Senhor te ouve, Ele está te ouvindo agora, Ele continua respondendo às nossas orações. Aleluia. Quantos creem nisso? Algumas semanas eu ouvi uma história que muito me impactou. Eu fui ministrar, fui pregar na reunião dos atletas de Cristo, aqui na cidade, e no final da reunião, um atleta deu um testemunho. Eu não sei quantos conhecem o Keirson. Foi jogador do Coxa, jogou no Palmeiras, depois foi, tem palmeirense aqui, daí conhece um pouco aí, tá vendo? Tem Coxa também? Olha, bem pouco. Quem é do Atlético que levanta a mão? Olha, não é por nada não. Paraná, tem algum? Olha só, rapaz. Eu achei que só tinha o Plínio, tem paranista. Não está em extinção ainda, que bom. Então, o Keirson, quem conhece o Keirson? Lembra do Keirson? Alguns? Bastante gente. O Keirson estava na reunião e terminou a reunião, ele contou uma história que eu fiquei impactado. O Keirson viveu um drama pessoal na sua vida. Ele perdeu o seu filhinho de 2 anos de idade. E ele estava contando, o filhinho dele era criança alegre, não parava quieto. Ele falando do filho, tinha um sorriso lindo, estava sempre brincando em casa. E um dia ele pegou uma virose, não era nada demais, eles levaram no médico, a médica deu remédio, e ele estava normal, como uma criança que tem febre, passa mal. E um dia a esposa deu banho nele, quando tira do chuveiro, ele pega para enxugar e vê que o filho está muito estranho. Está batido de um jeito que ele nunca tinha visto. Ele fica desesperado.
chama a esposa, põe o neném no carro, do jeito que está, e eles vão correndo para o hospital. Chegam no hospital, ele é atendido, a pressão do menino que estava alta começa a descer, cair, e ele começa a ver aquela movimentação, abre porta, fecha a porta, o médico entrando, saindo, enfermeira, e ele começa a ficar angustiado, até que de repente sai um médico, e ele disse que pelo semblante do médico, ele disse: algo muito sério aconteceu. O médico chama ele e a esposa para irem numa sala e fala: olha, infelizmente seu filho não resistiu. Eles não sabiam nem dizer o que tinha acontecido, só depois de uma autópsia que descobriram que o menino tinha um problema no coração. Aquele momento ele disse: caiu o meu chão. No dia seguinte foi o enterro do meu filho, não tinha me caído a minha ficha. De repente vem um caixãozinho desse tamanho, eles enterram o meu filho. Ele dizendo: pastor, a minha vontade era me jogar lá dentro. Não dava para entender um negócio desse. Mas quando eu estava lá no velório, o Espírito Santo de Deus veio, e uma paz, e uma presença de Deus que eu não consigo explicar. Pastor, até hoje, a gente vê os filmes, a gente vê as fotos, já passou um tempo, e o consolo de Deus é presente nas nossas vidas. Às vezes as pessoas perguntam: teu filho você tem? E eu entro e falo: perdi, eu tinha um filho de 2 anos e ele faleceu. As pessoas: me desculpa, eu não queria entrar nesse assunto. Ele fala: não, pode falar do meu filho, porque no dia que eu perdi, a presença de Deus veio sobre a minha vida, um consolo, uma paz que eu não sei explicar, e eu entendo que o meu filho não veio a este mundo à toa. Deus tem um propósito, através da vida do meu filho, é semear salvação na vida de pessoas, e aonde eu vou eu conto a história do meu filho, porque eu creio que a paz que Deus me trouxe, o testemunho da presença e do consolo de Deus na minha vida, vão gerar salvação na vida de pessoas. O meu filho veio para gerar salvação. Ele falava assim: cara, eu fiquei arrepiado, fiquei pensando no meu filho, que fé é essa? E às vezes a gente está reclamando por causa do namoro, disso, daquilo. Que fé é essa? Meu irmão, eu não sei o que se passou na sua vida. Talvez o emprego que você queria não veio, talvez a menina que você gosta não te deu bola, talvez as coisas não aconteceram como você gostaria, mas eu vim te dizer aqui que o Senhor te ouve, Ele continua te ouvindo, mesmo quando as coisas não saem como gostaríamos. Tem muito jovem aqui largando a fé por qualquer coisa, qualquer briga em casa, o cara sai chutando tudo e vai parar na balada e justifica pecado. Em nome de Jesus, Deus quer levantar gente madura espiritualmente no nosso meio, como esse jogador, é menino ainda, mas é maduro na fé. Gente que tem maturidade para entender que a despeito das coisas que acontecem, o Senhor é Deus, o Senhor continua nos ouvindo, Ele ouve e responde às nossas orações. Quantos creem assim? Segunda lição que eu aprendo com Ana, com a história de Ana: o Senhor, Ele nos ouve, mesmo quando somos injustiçados. E eu acho interessante o versículo 6, a Bíblia diz: sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E é interessante que a Bíblia chama Penina, a outra esposa de Eucana, de rival, de competidora. Existia uma cisão na família, existia um conflito entre as duas. Penina podia ter filhos e usava isso para machucar Ana. E Ana, além da dor que sentia pelo luto de não poder ter filhos, ela ainda era humilhada dentro de casa por aquela mulher que fazia questão de contar vantagem, que fazia questão de machucá-la com as suas palavras. E como é difícil crer que o Senhor nos ouve quando somos injustiçados. Como é difícil entender, e eu me coloco na situação de Ana. Por que aquela mulher que não tinha caráter, que não tinha ética, que se usava de algo tão
pesado para ela, para machucar. Tinha filhos e ela não. Por que tantas vezes parece que o ímpio prospera? Aquele que faz errado prevalece. Por que as coisas são assim? Quem nunca se perguntou isso? Quem aqui já se sentiu injustiçado? Levante a mão. Quem se sentiu injustiçado nessa semana? Levante a mão. A gente se sente injustiçado se bobear todo dia. É no trânsito, é no trabalho. A gente se sente assim. E muitas vezes é difícil de entender. Como? Como assim Deus ouve? Como assim Deus se importa? Olha o que está acontecendo. Olha as injustiças. Mas o que chama a atenção para mim na história de Ana é que ela foi capaz de não fazer justiça com as suas próprias mãos, não declarar guerra, gerar uma cisão familiar, não. Aquela mulher, ela levou as suas causas à presença do Senhor e viu o Senhor julgando as suas causas. E depois, se você continua lendo a Bíblia no capítulo 2, você vai ver a oração de Ana, depois de ter o filho, e ela vai declarar ao Senhor, versículo 1: Senhor Deus encheu o meu coração de alegria, por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos, e me sinto feliz, porque o Senhor me ajudou. Não fiquem contando vantagens, não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome, agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos, deu à luz a 7, mas a que possuía filhos ficou sem nenhum. Ela está dizendo, o Senhor julgou a minha causa. Eu não sei que meios você tem recorrido, mas o Senhor, Ele é justo. Quando as injustiças vêm, apresenta a tua causa ao Senhor. E a Bíblia não é tão bonito que você lê a história, a continuação da história de Ana, você vê que Deus tira o impedimento, e ela não tem apenas Samuel, depois ela tem mais 5 filhos. É como se Deus estivesse a honrando dentro da sua própria casa. Queridos, eu creio que Deus julga as nossas causas. Como é que você tem lidado com as injustiças na sua vida? Quando você se sente injustiçado, você deixa aquilo virar uma amargura no coração. Quando você vê, só fala disso. Você perdeu o prazer das coisas do Senhor porque aquilo não sai. Quando você lembra, aquilo te revolta. Cuidado. Pega a tua causa e apresenta ela ao Senhor, e você vai ver a justiça de Deus vindo no tempo do Senhor na sua vida, e mais, a raiva, a angústia indo embora. Eu lembro uma situação, eu trabalhava num lugar e um dia o Senhor me mostrou, me mostrou uma lição muito importante. Eu não sei quantos já fizeram isso, né, de se comparar com outras pessoas no ambiente do trabalho. Quem já fez isso? Todo mundo, não é possível. Se você não fez, você é muito santo. Vai ser arrebatado agora, né? A gente tem esse instinto. Vamos chegar no horário, todo mundo chega, outro não sei o quê. É comum a gente se sentir desvalorizado no ambiente de trabalho. E aí, por algum motivo, eu fiquei sabendo que uma pessoa que era subordinada a mim, eu era o chefe, tinha um salário igual ao meu. Eu já estava no ministério trabalhando, mas quando eu fiquei sabendo, eu falei, isso não é justo. Que absurdo. O cara chegou agora, eu estou aqui há não sei quantos anos. Aí fiquei invocado. Aí compartilhei com a minha esposa, ela olhou, não falou nada. Aí eu falei, vou orar, né? Perguntar para Deus, o que Ele acha disso? Aí peguei meu livrinho devocional, minha Bíblia, entrei na sala. Senhor, que injustiça está acontecendo na minha vida. Olha isso.
Aí eu falei, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Aí abri no devocional. E no devocional estava escrito a história dos trabalhadores da vinha. Quem já leu essa história? Um trabalhou o dia inteiro, recebeu um valor. O outro chegou por último, trabalhou 1 hora. E o dono da vinha pagou a mesma quantia. E ele falou, os que tinham trabalhado o dia inteiro foram reclamar, que injustiça é essa? E o dono da vinha disse, o que você tem com isso se eu quero abençoar o teu irmão? Estava no livrinho. Aí eu fechei o livro. E eu só ouvi o Senhor falando comigo assim, o que você tem com isso se eu quero abençoar o teu irmão? Olha só, quando a perspectiva deixou de ser a minha, do meu umbigo, eu comecei a ver o recurso que o outro estava ganhando como bênção de Deus na vida dele. E aí eu aprendi algo. O meu patrão, o meu chefe é Deus. Quero dizer, diga para o irmão que está do teu lado, o teu chefe é Deus. Se você aprender essa lição, não importa o que aconteça na tua vida, no teu trabalho, você vai ser bem sucedido. Porque você tem um acesso àquele que nos ouve. Atende e responde às nossas orações. Se eu quero aumento, eu peço para Ele. Se eu estou me sentindo injustiçado, eu apresento minha causa. E eu escuto o que Ele tem para me dizer. E sabe, Deus julga as nossas causas. Talvez o que para você é injustiça, talvez aos olhos de Deus não seja. E você está se agarrando em coisas que só vão te prejudicar, não vão gerar nada de bênção na tua vida. Porque a amargura, esse sentimento de ira, ele produz coisa ruim, não coisa boa na nossa vida. Apresenta a tua causa ao Senhor. Apresenta a tua causa ao Senhor. Eu lembro de uma moça, quando eu estava no começo do meu ministério, começou a inventar mentira a meu respeito. Eu acho que ela tinha algum problema. Porque ela chegou a mandar flores para ela mesma e dizer que eu que estava mandando para ela. Eu estava viajando para a África, na viagem missionária, e ela recebia flores assim, no meu nome. E começou a inventar um monte de história. E quando eu cheguei, eu fiquei tão indignado. Né? Eu falei, pai, eu vou pegar essa guria, vou desmentir ela na frente de todo mundo. Aí eu lembro que meu pai falou assim, filho, você fez alguma coisa? Eu falei, não. Então, entrega a tua causa ao Senhor e deixa que Ele vai julgar a tua causa. Ai, como é difícil a gente ficar quieto, né? Dá vontade. Eu fiquei ali. E passou um tempo, sem eu falar nada. Essa menina foi inventando tanta mentira sobre outras coisas da vida, que um dia todo mundo ficou sabendo das mentiras dela. A família, o pessoal da célula, todo mundo. E tinha gente que me ligava e dizia, pastor, me perdoa, eu acreditei nessa menina. Sabe, querido, em nome de Jesus, não perde teu tempo. Confia no Senhor. Para mim, uma das histórias mais lindas da Bíblia é de José. Que é um cara mais injustiçado que José. Os irmãos venderam ele como escravo. Aí ele vai parar na casa de Potifar. O que ele faz? Ele fica revoltado. Ele afoga as mágoas dormindo com a esposa de Potifar? Não! Ele era o melhor escravo. O melhor funcionário de Potifar. Ele era excelente em tudo que fazia. A ponto de Potifar confiar a administração da sua casa nas mãos de José. Aí o que acontece? A esposa de Potifar inventa uma calúnia. Diz que ele tinha tentado a estuprar. José vai parar na cadeia. E aí o que acontece na cadeia com José? Ele era o melhor preso de todos. Conquista a confiança dos carcereiros, dos delegados. Era usado por Deus para trazer palavra de revelação, de sonho, de ministração. Queridos, a gente lê a história, sabe quantos anos passaram? 13 anos. Até que um dia o Senhor fala assim, José, eu vou te colocar como governador do Egito. E ele se transforma no homem mais poderoso do Egito, depois do faraó. Ou o terceiro, eu não lembro. Uma autoridade.
Quando os irmãos voltam, eu acho tão lindo que ele diz para os irmãos, ele está processando a cura, mas quando ele consegue liberar perdão, e ele se revela aos seus irmãos, ele fala: sou José, aquele que vocês venderam como escravo. Antes ele diz assim: não entristeçam o coração de vocês por terem feito isso comigo, porque era propósito de Deus que eu viesse parar nessa terra para ser um instrumento de salvação de vidas aqui no Egito nesse tempo. Que coisa linda! Você está sendo injustiçado? Para de reclamar do teu chefe, cara. Para de reclamar do teu emprego. Para de reclamar da vida, do Brasil, que nada presta, que nada vai para frente, que tem tanta injustiça. É verdade, tem um monte de injustiça no nosso país. Mas o que a gente precisa é de gente que tem fé, gente que acredita que esse país tem jeito, que esse país vai para frente, porque Deus continua a nos ouvir e tem povo de Deus nessa terra. E se o povo de Deus se levantar, Deus vai julgar, Deus vai trazer justiça. Esse país vai mudar sim, em nome de Jesus. Tem que ter gente cheia de fé nesse lugar. Em nome de Jesus, desperta jovens, homens e mulheres com os olhos da fé, Senhor, que creem e que são excelentes em tudo que fazem. Você tem sido injustiçado? O Senhor te ouve. Aleluia. Quantos creem nisso? Deus nos ouve. Terceira lição que eu aprendo com essa história: quando os outros não entendem a nossa dor, o Senhor nos ouve. Eu acho interessante o versículo 8, quando Eucana pergunta para Ana: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E sabe, eu acho interessante a pergunta de Eucana, porque apesar de estar tão perto e amar a sua mulher, ele não era capaz de entender a sua dor, não era capaz de compreender o luto que ela estava vivendo, por não poder ter filhos, por não poder realizar algo que ela havia sido preparada a vida toda para fazer, por lidar com esse instinto materno que ela não podia desenvolver em casa. E mais do que isso, o conflito de Ana, eu creio que também era um conflito espiritual. No seu tempo eles acreditavam que as mulheres que não podiam dar filhos aos seus maridos eram não agraciadas. Alguns chegavam a dizer que eram amaldiçoadas. Ela estava numa crise. Como? O que eu fiz? Por que não? Eucana não era capaz de compreender. E sabe, muitas vezes, pessoas que estão perto da gente, que nos amam, que gostam da gente, não conseguem entender a nossa dor. E talvez você já tenha passado por conflitos, por momentos da vida difíceis, onde você foi compartilhar com alguém e a pessoa não te entendeu, não entendeu a tua dor, ou minimizou, ou relativizou a tua dor, e você saiu pior do que entrou na conversa. Quem já sentiu assim? Você foi lá, abriu e o cara não entendeu. Mas sabe o que eu acho bonito na história de Ana? Ela pega a dor dela e vai apresentar ao Senhor no altar. Quando ela apresenta a dor dela ao Senhor, o Senhor a visita. E ela vai dizer algo tão lindo, acho que é no versículo 18, se eu não me engano. Ela disse assim: a tua serva achou graça diante dos olhos do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que depois disso, ela não chorou mais, e o seu semblante foi transformado, foi cheio de alegria, se tornou cheio de alegria. Na presença de Deus, o Senhor não apenas entende a nossa dor, mas a graça do Senhor nos abastece. E aquela mulher que os outros olhavam e diziam: essa daí é não agraciada, essa aí tem alguma coisa que ela fez, a família fez. Aquela mulher que estava num conflito interior, agora entende que ela era cheia de graça, porque o Senhor era com ela. O Senhor escutava e atendia e compreendia a sua dor. Eu não sei quantos sabem, mas o nome Ana significa cheia de graça. Cheia de graça.
E de fato o Senhor a viu assim, porque a escolheu para gerar no seu ventre um homem de Deus, um cara íntegro, que ia julgar a casa de Israel com inteireza de coração, com retidão. Querido, eu quero dizer que no altar do Senhor, na presença de Deus, nós podemos ser abastecidos pela graça do Senhor. E quando os outros não entendem a nossa dor, a cura vem na presença de Deus, porque Ele é capaz de nos entender, Ele é capaz de compreender o que estamos sentindo. Hoje eu vim dizer que há cura para você na presença do Senhor, porque Ele te ouve, Ele nos ouve, Ele responde às nossas orações. Eu nunca vou me esquecer de uma reunião que eu participei, alguns anos atrás. Eu era pastor dos adolescentes e me convidaram para fazer uma devocional com os meninos do teatro. E eu vim fazer uma devocional com o pessoal do teatro. E naquela ocasião eu fiz com eles um exercício. Eu pedi para eles imaginarem alguns lugares. Pedi para fecharem os olhos, coloquei uma música e eles iam entrar numa galeria. E aí pedi que eles fossem vendo alguns quadros da vida deles. Alguns quadros bonitos, de histórias bonitas. E no final eu pedia que eles olhassem os quadros das histórias difíceis. E aí o pessoal, era engraçado, sim, engraçado não, muito interessante, porque você ia vendo o semblante de alguns quando se deparavam com algumas realidades da vida. E quando eu terminei, eu perguntei a alguém que ia falar dos quadros difíceis da vida, e alguns começaram a falar, nós oramos juntos, e teve uma moça que ficou quieta a reunião toda, não falava nada. E eu fiquei na minha. Quando terminou a reunião, ela estava indo embora, e o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: Michel, vai atrás dela e pergunta para ela o que o pai dela fez para ela. Eu falei, nossa Deus, que coisa doida. Eu nem conheço, ela não conhece a história dela. E aquele sentimento no coração, eu fui atrás dela. E eu perguntei assim: o que teu pai te fez? Quando eu perguntei isso àquela menina: como é que você sabe? E começou ali a chorar, e nós conversamos juntos. E tinham histórias de dor que ninguém compreendia, que nem ela entendia, de machucados da sua vida, e não conseguia processar. Mas naquele dia aquela moça se sentiu entendida por Deus, compreendida pelo Senhor na sua dor. E um processo de cura começou na vida dela, porque o Senhor entende as nossas dores. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você passou, mas talvez muitas atitudes suas sejam reflexos de coisas que aconteceram. O Senhor te entende, Ele te escuta, quando os outros não são capazes de escutar, de entender a sua dor. Quantos creem assim? Eu gosto da história do Suzuki, aquele menino que estava encostado na parede da FEBEM, quando chega uma senhora de coque assim, aquelas do reteté, e vem cumprimentando os meninos na FEBEM: Deus te abençoe, o Senhor te ama, Deus. E quando ela vai cumprimentar o menino, ele dá um tapa na mão dela, fala: o Senhor me ama o quê, mulher? Você não conhece a história da minha vida? Aquele menino era filho de uma prostituta. Quando a sua mãe fazia os programas, ele ficava debaixo da cama muitas vezes. Ela ficou doente e as pessoas já não a procuravam mais para os programas sexuais. E ela começa a perder tudo, eles vão literalmente viver debaixo da ponte. Um dia vem um policial tirar a mãe dele dali onde ela estava, ela briga com o policial, ele a agride, o filho vai tentar defender esse menino, o cara dá um tapa nele, ele cai, e aquele policial diz para ele: eu vou esperar você crescer, trocar tiro para a polícia, virar um marginal para te matar, menino. Aquele menino cresce cheio de ódio, vira um bandido, e agora está ali na FEBEM. Quando a mulher diz: Deus te ama, eu consigo compreender por que ele deu um tapa. Mas aquela mulher cheia do Espírito Santo falou: menino, vem para cá, puxa ele. A senhorinha dá um abraço naquele menino e diz: agora você vai sentir o amor de Deus. E aquele menino que não sabia o que era abraço, que não sabia o que era compartilhar a dor e ser entendido,
naquele dia compreendeu o amor de Deus. O Senhor nos escuta, Ele nos ouve. Eu não sei qual é a tua história de dor, mas o Senhor está te ouvindo agora e Ele te entende, entende o teu coração. Mas a Bíblia também vai nos mostrar que o Senhor nos ouve quando fazemos votos com Ele. E eu acho tão bonito porque Ana, na presença do Senhor, fala assim: Senhor, se Tu me deres um filho, eu vou consagrá-lo, ele vai ser nazireu, ele vai ser criado como um profeta, como um sacerdote. E ela faz o voto com Deus, e quando o filho nasce, ela cumpre aquilo que ela votou com o Senhor. Quando ela termina de desmamar a criança, e ele já tem idade, ela leva para o profeta, para o sacerdote Eli, e fala: olha, está aqui, eu vim consagrar meu filho. E ele se transforma num sacerdote, segundo o voto da sua mãe. E sabe, queridos, eu creio que o Senhor leva a sério os votos que fazemos com eles. O Senhor nos escuta quando fazemos votos com Ele. E a Bíblia diz que isso é tão sério, que quando alguém faz voto com o Senhor e não cumpre aquilo que votou, essa pessoa é louca. No Antigo Testamento, a Bíblia usa uma imagem que é a aliança de cortes. Quando eles faziam um contrato no passado, eu fazia um contrato com o Plínio. Não tinha cartório, não tinha nada disso. Como é que eles faziam? Pegavam os animais, cortavam no meio, e daí eu falava para o Plínio assim: nós dois passávamos no meio dos animais. E a ideia era essa: que isso aconteça comigo se eu não cumprir a parte minha no acordo. O negócio era sério. Quando Deus faz o voto com Abraão, Ele manda que Abraão fazer o quê? Cortar os animais no meio. E a Bíblia diz que o fogo de Deus passa no meio dos animais, não consome os animais. É como se Deus estivesse dizendo: que isso aconteça comigo se eu não cumprir aquilo que eu te prometi. Deus estava dizendo: eu cumpro as minhas promessas. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. Deus cumpre. E você? E os votos que você tem feito com o Senhor? Você tem levado a sério? Querido, nós muitas vezes esquecemos como é sério fazer votos com Deus. O voto do casamento, o voto de ter uma vida em santidade, os votos que colocamos diante do Senhor, nós esquecemos. E Deus leva a sério. E tem muita gente aqui com dificuldade na vida, que as coisas não vão para frente, porque fizeram votos com o Senhor e abandonaram. Desde o voto de ser um dizimista, de ser fiel com as coisas de Deus, até com o seu compromisso de santidade no dia a dia. E aí as coisas não vão para frente, porque Deus não abençoa o pecado. Meu irmão, quando você faz voto com Deus, aliança com Deus, seja num culto, seja na tua intimidade em oração, Deus leva a sério o que você diz para Ele. Quantos aqui tem mais de 30 anos e... Levantem as mãos, deixa eu ver aqui. Quem tem mais de 30 anos? Tem gente velha aqui, olha só. Eu tenho mais de 30 também. Quem tem menos de 30, levanta a mão. A grande maioria, é. Mas tem bastante gente aqui, eu estou em casa, graças a Deus. Mas quem é mais velho aqui de igreja, vai lembrar de uma campanha. Eu, quando era adolescente, participei de uma campanha que chamava Quem Ama Espera. Quem lembra desse negócio? Ô louco, estou velho mesmo, né? De igreja acho que eu estou mais tempo. Então, eu lembro que alguns anos atrás fizeram uma campanha. E a gente fazia um compromisso com Deus nessa campanha. Você recebia um cartãozinho, e ali você se comprometia com o Senhor de se guardar sexualmente até o casamento. Era um voto que você fazia com Deus, e tinha um cartão. E aí eles faziam lá os cultos, as conferências, e no final você recebia aquele cartão que era para guardar na carteira. E eu guardei um tempo, depois perdi aquele negócio. Mas eu lembro de um amigo meu, e ele fez uma viagem, fez esses intercâmbios, e ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor.
E quando ele voltou de viagem, ele veio me procurar. Eu já estava no ministério, já era pastor. Ele falou: Michel, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: que foi? Ele falou: olha, um dia eu estava lá numa festa, fazendo bagunça. E uma menina me convidou para ir na casa dela. E eu estava longe do Senhor, eu falei: vamos embora. E aí eu fui até a casa da menina. Quando cheguei ali, nós íamos dormir juntos. Estava tudo no esquema. E de repente, aquele papelzinho que eu tinha assinado lá na adolescência começou a vir na minha cabeça. E aquilo não saía da minha cabeça. E aquilo não saía da minha cabeça. E foi um negócio tão forte que eu olhei para a menina e não consegui fazer nada. E aí eu falei assim: olha, falei para ela, ela falou, né? Ele falou para mim, eu falei para a menina: ó, felizmente você não vai entender, mas eu preciso ir embora. E eu fui embora para casa. E sabe, quando ele me contou aquilo, eu falei: como é forte fazer uma aliança com Deus. Como é forte fazer um voto com o Senhor. Eu vou orar aqui em nome de Jesus por você, irmão. Para que, quando você estiver nas encruzilhadas da vida, os votos que você fez com o Senhor gerem temor no teu coração. Para que você viva em santidade em nome de Jesus. Quantos creem? O Senhor ouve quando fazemos votos com Ele. O Senhor te escuta. Por fim, o Senhor também nos ouve quando as pessoas não são capazes de entender a nossa devoção. Eu acho bonita a história porque ela está ali derramando o coração na presença de Deus. Tinha acabado de fazer o voto com o Senhor, mas ela está orando e balbuciando. Está falando ali, mexendo a boca sem produzir som. E Eli está ali ouvindo aqueles sussurros, aquele barulho, vendo a mulher daquele jeito. A Bíblia diz que os olhos de Eli estavam fracos. Ele estava ficando cego, ele não conseguia identificar bem a situação. E ele olha para ela e acha que ela está bêbada. E repreende Ana: mulher, o que você está fazendo? Bêbada na casa do Senhor. E ela diz: não, não é nada disso. E sabe, eu queria dizer para você, o Senhor nos ouve, Ele nos escuta. Mesmo quando as pessoas que estão perto da gente não são capazes de entender a nossa devoção. Ele te escuta. Quantos aqui tem pais que não são familiares, que não são crentes? Levante as mãos. Talvez a tua família, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu marido, a tua esposa, eles não entendam a sua devoção. Não entendo porque você age assim, porque que você se compromete de tal maneira. Mas querido, eu vim aqui para dizer, o Senhor te ouve, o Senhor está te vendo, mesmo quando as pessoas não entendem, te criticam, falam mal. Talvez você está na faculdade, as pessoas não entendem a tua devoção, o Senhor te ouve, o Senhor te escuta, o Senhor está vendo, e Ele te trouxe aqui hoje para fortalecer a tua fé e dizer: filho, não importa, eu estou vendo, e eu vou honrar você. E eu acho lindo como essa história termina. Vem Samuel, aquele que era ouvido por Deus. E a Bíblia diz no capítulo 3, que num tempo onde haviam cessado as profecias e as visões eram raras, por causa do pecado dos sacerdotes, não havia profecia, as visões de Deus eram raras, a revelação de Deus não vinha. Nesse tempo, aquele que Deus ouve, Samuel, o filho da promessa de Deus, ele é capaz de escutar a voz do Senhor. E o Senhor o chama pelo nome: Samuel, Samuel. E a revelação de Deus vem de novo. Num tempo onde a fé estava esfriando, vem renovo de Deus, porque o Senhor nos ouve. Alguns anos atrás eu fui ministrar para alguns jovens, para uma igreja, estava na Espanha. E quando terminou o culto, aqueles jovens me levaram para sair.
E eu achei muito diferente tudo aquilo, porque eles me levaram no bar. Eu não sei quem já cuidou de preletor, assim, em acampamento, mas é uma coisa estranha. Você pegar o pastor que está ministrando e levar ele no bar, é uma coisa estranha. Tem alguma coisa errada, né, aqui. E eu vi que o costume ali dos jovens da igreja era um pouco diferente. A maioria fumava, bebia. E aí, uma menina olhou para mim, a gente estava comendo, e ela falou assim para mim: pastor, muito bonitas as histórias que você contou. Eu tinha contado algumas histórias de milagres de Deus. E ela falou assim: mas aqui, esses milagres não acontecem na nossa terra. Eu fiquei olhando. E quando ela terminou de falar, eu tive que concordar com ela. Eu falei: é verdade. No meio de vocês não acontece. Porque vocês não têm fé. O Deus é o mesmo no Brasil e na Espanha, em qualquer lugar. A diferença é que, se a fé de que o Senhor nos escuta e que Ele responde às nossas orações não existir mais no nosso coração, a gente vai perder o privilégio da revelação de Deus. O objetivo dessa mensagem é suscitar fé no teu coração. Deus nos ouve, milagres acontecem, Deus fala ainda hoje. E não importa se está doendo, se você está se sentindo injustiçado, se as pessoas não entendem a tua devoção, se as coisas não saíram do jeito que você gostaria, não importa, o Senhor te ouve. Hoje eu queria orar por você, para que esse canal da comunhão com Deus fosse estabelecido de novo. E talvez por uma série de questões, as injustiças da vida, as dores, os machucados, as situações adversas, o privilégio da comunhão com Deus foi roubado de alguma maneira. Está difícil ouvir a voz de Deus, está difícil entender, está difícil orar, está difícil buscar a face de Deus. Mas hoje, ouvindo essa palavra, você quer fazer uma declaração de fé como Ana fez. Eu creio, o Senhor me ouve, o Senhor me escuta, Ele fala ainda hoje. Eu posso apresentar as minhas causas ao Senhor e ser confortado, renovado, animado. Eu não sei de que maneira você se identificou com esta palavra, mas se o Senhor se revelou a você hoje, você quer dizer: sim, Senhor, eu entendi a tua palavra, e eu quero me apresentar e dizer: Senhor, eu concordo, eu estou disponível. Aonde você está? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora e pedir que o Senhor se revele, que a voz de Deus te alcance, que você entenda a revelação do Senhor, que você seja capaz de ouvir a voz de Deus. Eu não sei o que você vai apresentar àquele que nos ouve hoje aqui, mas hoje todos nós somos como Samuel, filhos da promessa. Temos o privilégio de sermos ouvidos por Deus. Talvez alguns vão trazer suas injustiças, as suas dores, eu não sei. Talvez alguns vão apresentar as suas causas simplesmente, os desejos do coração ao Senhor. Alguns vão restaurar votos. Eu não sei o que o Senhor falou contigo, mas se hoje você quer entregar algo, como Ana fez, ela entrou na presença do Senhor e derramou seu coração, e ali ela se sentiu renovada, cheia de graça. A graça do Senhor a abasteceu. Aquela que estava chorando saiu sorrindo, dizendo: eu achei graça diante dos olhos do Senhor. Senhor, você quer ser abastecido por essa graça de Deus?
Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Se apresenta na presença dEle. Venha, venha. Você está procurando respostas, você está carregando injustiças no coração, que tem te feito sofrer. Vem para cá, vem pertinho aqui, pode descer. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Vem, vem, vem. Tem mais gente. O Senhor te ouve. O Senhor nos ouve. Venha, traga a tua causa. Traga aquilo que tem roubado a tua alegria, a tua injustiça. Traga. Pastor, eu fiz votos com Deus e eu quebrei. O que eu faço agora? Querido, sai do teu lugar, que você vai ser abastecido pela graça de Deus. E alianças vão ser renovadas com o Senhor hoje à noite aqui. Vem para cá. Vem para cá. Mas pastor, eu perdi. Tem jeito sim. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que está morrendo. Hoje o sopro do Espírito vai soprar, vai alcançar a tua vida, vai alcançar essa vela que está morrendo, e fogo novo de Deus vai arder no teu coração nesse lugar. Você que estava perdendo a esperança, vai ter fé. O Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve. Aleluia. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor Jesus, tem tanta gente aqui na frente, e vários são os motivos que os trouxeram até aqui esse altar. O Senhor conhecia o coração de Ana, e o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos. Eu quero pedir hoje aqui de maneira especial, que o consolo, que a graça, que o favor de Deus seja estabelecido sobre a vida dos meus irmãos. Quero pedir, Pai, ainda mais, que o Senhor se mostre, que o Senhor se revele, e que eles entendam, Deus, a Tua graça, que o Seu favor, a Sua presença alcance a vida deles, e tudo aquilo que roubou a comunhão com Deus, a intimidade, a fé, possa ir embora, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam se sentir entendidos por Deus. Senhor, visita agora, abre esse canal de comunhão, de comunicação, que os Teus filhos sejam capazes de ouvir a Tua voz, e que todo impedimento, toda barreira, todo empecilho caia por terra em nome de Jesus. Aqueles que quebraram votos, aqueles que estão fazendo votos, eu quero pedir em nome de Jesus, capacita, Deus, restaura, essa tristeza profunda vai embora, que eles possam sim se alegrar no Senhor, se manterem firmes nos seus propósitos com Deus. Faz assim, Pai, derrama do Teu Espírito hoje aqui, derrama da Tua graça e do Teu favor sobre nós, nos renova, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, Deus, que a Tua misericórdia nos alcance, nos faça de novo, nos abençoe em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Faz assim, para a honra e glória do Teu santo nome que oramos, em nome de Jesus. Amém.